Neste momento, nós vamos dar início à nossa santa e sagrada reunião da nossa amada Igreja Apostólica. E eu cumprimento a todos os irmãos aqui presentes com a paz do Senhor, desejando grandemente que esta paz, que a paz de Jesus, da Santa Vó Rosa, do nosso profeta Santo Irmão Aldo, possa estar na vida de cada um dos meus queridos e amados irmãos. Que ao chegar aqui no sagrado templo, a nossa querida e Santa Vó Rosa já possa então ter derramado a sua bênção, sua graça, sua proteção sobre a sua pessoa, sobre o seu espírito, para que tenha um espírito cheio das virtudes dela e do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. E assim eu cumprimento a igreja que se coloque de pé. Nós vamos iniciar com a nossa oração. Peço que curve a sua cabeça, que feche os seus olhos, que levantem suas mãos aos céus, pois nós estamos orando. Glorioso e eterno Deus, o nosso Pai. Aqui mais uma vez, nós estamos aqui, ó Pai, no sagrado templo, neste lugar tão maravilhoso, tão especial, tão cheio do poder do Senhor, das virtudes preciosas do Teu Espírito Santo, do poder da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, também do poder do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, que é o nosso guia, o nosso condutor aqui nesta terra, nos dando sempre o alento, a perseverança, a esperança, a sabedoria, para que nós possamos vencer as dificuldades, as lutas, para que nós possamos nos tornar sempre este povo santo e vencedor aqui nesta terra. Por isso, ó Deus amado, nós agradecemos. Não temos palavras para expressar do fundo do nosso ser, do nosso coração, a felicidade, o contentamento que sentimos em estar aqui no Sagrado Templo e participar junto com todos os irmãos, participar junto com os santos e anjos, de mais um trabalho que é oferecido ao Senhor, oferecido ao Teu Divino Espírito Santo, porque são dignos e merecedores de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. E assim, ó Pai bendito, nós viemos pedir neste momento ao Senhor, que o Senhor possa abençoar todo o trabalho da Tua igreja que ora se inicia, o trabalho dos pastores, dos pregadores que estão percorrendo os campos, levando a Tua palavra, os Teus ensinos aos corações, que o Senhor possa abençoar e derramar a Tua bênção, a Tua graça sobre os meus queridos e amados irmãos diáconos, diaconisas, que têm prestado um trabalho honroso, digno para o reino dos céus, colaborando eficientemente com a Senhora Santa Vó Rosa. Também nos lembramos e pedimos para o trabalho do conjunto coral, que são os discípulos da Senhora, que têm o dom da música, do canto, de levar também, Santa Vó Rosa, essa palavra genuína de salvação a muitos corações espalhados por este mundo. E também viemos pedir, Santa Avó querida e Mãe bendita, ao Senhor Santo Primaz, que o Senhor possa derramar essa graça sobre todos os meus irmãos, membros, visitantes, aqueles que participam conosco via internet, que o Senhor Primaz possa abrir esses corações e guardar essa palavra do Senhor como um tesouro maravilhoso, e que eles possam, assim, com muito carinho, com muito amor, guardar dentro destes corações. E por isso, ó Deus amado, nós agradecemos de todo o coração e juntos nesta fé, nesta maneira de ser apostólico, nesta vida que temos diante da Senhora Santa Vó Rosa, nós declaramos então esta santa reunião iniciada para a honra, glória e louvor de todo o reino dos céus. Amém. Vamos cantar Igreja Forte do nosso inário.
pode tomar os seus lugares. Nós iremos continuar louvando o Reino dos Céus, cantando do nosso inário de número 148, Honra a Maria Santíssima. A Virgem Maria Santíssima, toda honra, glória e louvor, porque sua vida de corpo e alma a Deus o Pai dedicou, para que ao mundo viesse o nosso Salvador, que por nós derramou seu sangue e do pecado nos livrou. Iremos cantar também do nosso inário 201, Quando Chega o Natal. Quando chega o Natal e ao iniciar de um ano novo, renovam-se os votos de amor fraternal na Igreja de Deus que forma o seu povo. E nós que como apostólicos servimos a Jesus, tributamos nossas felicitações aos fiéis desta santa Igreja Apostólica, crendo que a Trindade excelsa habita em seus corações. A nossa sincera gratidão à santa e bendita Formosa, com os votos de sua proteção para o seu povo neste ano novo. Vamos cantar do nosso inário o de número 209, Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Passaste a reinar e o teu reino na terra passou a pertencer ao Senhor e ao seu Filho Jesus, e ele reinará pelos séculos
Amém? Queridos irmãos, agora nós vamos passar para o coral, que irá apresentar um solo que tem como título Amigo Meu. Amigo meu, que nunca me deixa sozinho. Amigo meu, que me dá toda a proteção. Amigo meu, que me guia neste caminho. Amigo meu, que sempre me estende a mão, sempre de portas abertas, com infinita e divina luz. É o amigo das horas incertas. Seu nome é Jesus. Amigo meu, que sempre está ao meu lado. Amigo meu, que me livra de todo pecado. Amigo meu, que me ensina a ser sempre fiel. Amigo meu, que me leva ao reino do céu. É o caminho de toda verdade, caminho que ao céu nos conduz, caminho de paz e felicidade. Seu nome é Jesus. Amigo meu, amigo de quem o aceitar. Amigo meu, amigo de quem nele confiar. Amigo meu, amigo de todos os dias. Amigo meu, que só me transmite alegria, de braços
braços abertos, ele clama, igual quando estava na cruz. Assim, com amor, ele nos chama. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Queridos irmãos, também vamos ouvir pelo nosso coral o hino intitulado Recordando o Primeiro Natal.
Agora, queridos e amados irmãos, nós iremos passar para a parte das nossas contribuições e tem uma mensagem aqui neste sagrado boletim que é para este momento que temos de mais uma vez poder então ajudar o reino dos céus. E essa mensagem ela nos diz assim: ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, pedimos a compreensão e a boa vontade de todos para que nos ajudem financeiramente a levarmos avante a obra que nossa igreja vem realizando com tanto esforço e sacrifício. Se assim nos dirigimos a todos, é porque a luta é grande e as despesas de manutenção da nossa obra são elevadas. Estamos nos aproximando do final deste ano, com grandes vitórias alcançadas pelas bênçãos dos céus, inúmeras obras para o crescimento de nossa Igreja Apostólica. Investimos em adequações, reformas, construções de diversas congregações e aperfeiçoamento de nossos trabalhos administrativos. Para o próximo ano, temos ainda muitas congregações que precisarão de reformas, outras que já compraram terreno e estão prestes a iniciar suas construções. Tudo isto faz parte de um planejamento do Conselho em relação ao fluxo do caixa da igreja. Por isso pedimos paciência e compreensão, pois se todos quiserem fazer reforma e construção ao mesmo tempo, será impossível realizarmos a obra. Precisaremos investir também em expansão dos programas A Hora Milagrosa e em novas congregações aqui no Brasil e no exterior. Contudo, precisamos muito de suas ofertas neste final de ano, pois nossas despesas aumentam muito e teremos obrigações trabalhistas a serem cumpridas, além dos habituais. Temos também diversas outras despesas, as quais não podemos evitar, pois são compulsórias ou indispensáveis para o desenvolvimento e o progresso da igreja. Estamos nos aproximando das festas de Natal e confraternização em nossa sede e em todas as congregações que puderem realizar, quando estaremos unidos pelo mesmo propósito de louvarmos a Deus e aos seus santos, pois este ano que passamos e esperarmos um novo ano de grandes realizações e muitas almas para o nosso Deus. Por isso, apelamos ao seu coração para nos ajudar com seus dízimos e suas ofertas especiais e cantaremos esta grande vitória de nossa igreja e do reino dos céus. Alguns irmãos estão direcionando as suas ofertas somente para a construção e reforma, deixando de contribuir para a tesouraria geral da igreja. Lembramos a estes irmãos que as despesas gerais são as maiores e não deixaram de existir. E isso está comprometendo o fluxo financeiro de nossa igreja. Por isso pedimos de coração que nos ajudem para que todas as atividades da nossa igreja possam ser realizadas. E assim venceremos mais um ano cantando vitórias por esta obra maravilhosa. Desejamos a todos os nossos irmãos muitas felicidades em todo o seu trabalho, no lar, na família, que tenham muita paz, gozo e alegria em seus corações. Recebam nossos votos de um Feliz Natal, com muita paz, alegria, muitas felicidades e um próspero ano novo para toda a família apostólica. Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica. Irmãos,
Aqui está mais uma vez a mensagem que Jesus, a nossa querida e santa avó Rosa, o nosso profeta glorioso, o santo irmão Aldo, vem trazer por meio do conselho deliberativo a cada um de nós, para que nós possamos entender e compreender o grande valor que tem esta obra de Deus aqui nesta terra. O valor, irmãos, é tão grande que muitas vezes o nosso imaginário humano não consegue alcançar a dimensão desta obra, que tem como objetivo principal a salvação de milhares e milhares de almas para o reino dos céus. E falando em salvação, eu lembro das palavras de Jesus, quando ele, diante dos seus discípulos, daqueles que o seguiam, diante dos seus apóstolos, ele olhando, irmãos, a grande seara, ele disse para eles: eis que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E ele mostrou, irmãos, para os seus discípulos, que era necessário ir e encontrar os corações, porque ele precisava mostrar o reino dos céus. Ele precisava transformar a vida daquelas pessoas, irmãos, que se encontravam, muitas e muitas, no lamaçal do pecado, com suas vidas de maneira muito triste e muito apegado àquilo que desagradava a Deus. E ele tinha que levar aquela palavra de consolo, de conforto, de amor, de carinho, de paz a todas aquelas pessoas. E naquele tempo, irmãos, os meios eram mais difíceis. Jesus muitas vezes percorria quilômetros e quilômetros a pé, muitas vezes em embarcações, com aquele amor tão grande dentro do coração, com o desejo de alcançar os mansos, os humildes de coração. E hoje, irmãos, ele nos delegou essa sagrada missão. Porque hoje, da mesma forma, a nossa querida e santa avó Rosa, junto com o irmão Aldo, eles nos mostram que a seara também é muito grande. Há bilhões de corações que precisam conhecer o Consolador, que precisam conhecer o santo irmão Aldo, que precisam conhecer esta igreja apostólica, que precisam ouvir a sua mensagem, as suas palavras, que precisam transformar a sua maneira de ser e de viver, para que possam ser lapidadas, para que possam ser transformadas e para que possam um dia, irmãos, voltar à sua origem. Porque nenhum ser humano veio desta terra. Todos os seres, em espírito e verdade, vieram do reino dos céus. Espíritos criados pelo próprio Deus, no seu infinito amor, e colocados aqui nesta terra para viver uma vida. Mas ao final desta vida terrena, irmãos, poder voltar à sua origem. Mas para isso é preciso transformar as suas vidas. É preciso ouvir a voz do Consolador. É preciso ouvir a voz de Jesus. É preciso ouvir os seus ensinamentos. E somente, irmãos, aqui dentro da Arca da Salvação, dentro do Sagrado Templo, é que nós temos a grande oportunidade de poder ouvir Jesus por meio do Espírito Consolador. E ela, irmãos, precisa de cada um de nós. Assim como Jesus precisou dos seus discípulos, dos seus apóstolos, para irem, para percorrerem aqueles campos, ensinarem a palavra da vida, hoje a Santa Avó Rosa precisa da minha pessoa. Ela precisa da pessoa de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs, do ministério apostólico, desta igreja, para que nós possamos anunciar ao mundo inteiro que a igreja apostólica é o caminho da salvação. E que não há, que não existe, que não haverá outro caminho oferecido aos homens e mulheres de bom coração.
Por isso ela vem pedir, irmãos, apelando ao nosso coração, que nós possamos abrir esse coração, levantar essa mão generosa, para que a sua palavra possa ser ouvida lá, irmãos, nas cidades longínquas, para que ela possa ser encontrada por meio do programa A Hora Milagrosa, por meio do cantar de cada um dos meus irmãos que é levado por meio da internet, essa mensagem tão maravilhosa de paz, de amor, de carinho, que tem como objetivo, irmãos, salvar a todos. E ela vem pedir para cada um de nós que nós possamos ajudá-la nessa grande obra, nessa maravilhosa obra de salvação. Por isso, meus queridos, amados irmãos e irmãs, que essas palavras possam então entrar dentro do seu coração, que reflitam, que meditem no valor que tem a sua ajuda para o reino dos céus, no valor que tem o Senhor, que tem a Senhora, como instrumento de paz, como instrumento de amor, para que o Consolador possa então alcançar aqueles que ainda não conseguiram entrar por aquela porta, aqueles que ainda não conseguiram ouvir, aqueles ainda que não conseguiram ser transformados pelo Santo Irmão Aldo e pelo Consolador, mas que por meio da sua ajuda, de nossa ajuda, hão de encontrar este caminho maravilhoso de salvação. Deixe então essas palavras em vossos corações, convido a igreja presente, para que nós possamos então orar, agradecer a Santa Vó Rosa, agradecer o Santo Irmão Aldo, por este momento tão maravilhoso na nossa vida. Vamos orar, meus irmãos. Curve a vossa cabeça, feche seus olhos. Ó bendita e santa Vó Rosa, glorioso Espírito Consolador, querido profeta Santo Irmão Aldo, ó Senhor Jesus, bendito e amado, aqui mais uma vez foi feita a leitura da mensagem, que vem nos mostrando a grande necessidade que tem a Igreja Apostólica, de ter no seu caixa da igreja, um valor, para que possa assim, por meio desse valor, levar avante a obra dessa Igreja Apostólica, que possa levar essa palavra de paz, de amor, de carinho, a todos os corações sedentos deste amor de Deus, da palavra de consolo. Por isso, Santa Vó Rosa, neste momento em que a Senhora nos dá essa oportunidade maravilhosa, nós, com este amor dentro do nosso coração, vamos expressar à Senhora este amor por meio das nossas ofertas, dos nossos dízimos, das nossas ofertas especiais, demonstrando o valor que a Senhora tem por cada um de nós e o valor que tem o reino dos céus para cada um de nós. E por meio desses agradecimentos, nós iremos expressar esse amor para com a Senhora. Por isso viemos pedir que a Senhora possa abençoar o trabalho, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, abençoar o seu sustento, abençoar o pão nosso de cada dia, abençoar a saúde, para que nós possamos sempre estar livres com Deus, com Jesus, com a Senhora, e verdadeiramente fazer essa obra apostólica andar em direção ao reino dos céus, anunciando ao mundo inteiro que a Senhora está aqui como Espírito Consolador. E por isso, Santa Vó Rosa, receba essas ofertas que eles te fazem com carinho e com muito amor, consagre-as para a grande expansão da tua obra nesta terra. E por isso nós agradecemos em nome de Jesus e do nosso profeta Santo Irmão Aldo pela belíssima oportunidade. Amém. Queridos e amados irmãos, após as nossas irmãs passarem as salvas, nós vamos ouvir pelo coral Jesus de Nazaré. Mas antes, eu gostaria de fazer a leitura de um aviso que está neste sagrado boletim. A data do Natal. A Igreja Apostólica, ela comemora o Natal de Jesus no dia 25 de dezembro, pois foi o próprio Jesus que revelou a Santa Vó Rosa para a direção da igreja, o bispo e a missionária, que ele nasceu nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro e que deveríamos fazer uma reunião especial, festiva, iniciada no final do dia 24, se estendendo até os primeiros minutos do dia 25. Fomos ensinados que nos primeiros minutos do dia 25 deveríamos estar em oração,
agradecendo por esta grande dádiva de Deus, o nascimento do seu Filho amado, como homem, o nosso Salvador, dando graças, gratidão e adoração. Após esta oração, cantamos todos juntos o hino Noite de Paz, em louvor e glorificação ao nosso amado Salvador Jesus. Após o cântico deste hino, com muito respeito, consideração e fraternidade, nos cumprimentamos desejando Feliz Natal. Somente para conhecimento dos irmãos, existem estudos fundamentados em escritos da época, mostrando que foi no mês de setembro que Zacarias e Isabel receberam a notícia pelo anjo que teriam um filho. 6 meses depois, é relatado o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, que seria mãe do Filho de Deus. A Virgem Maria vai ao encontro de sua prima Isabel e a encontra no 6º mês gestacional. Em 24 de junho, 3 meses depois, nasceu São João Batista, filho de Zacarias e Isabel. E, finalmente, 6 meses depois, a Virgem Maria dá à luz ao menino Jesus, no dia 25 de dezembro, em Belém. Vamos ouvir agora, pelo coral, Jesus de Nazaré. Foi numa noite tão linda em que o céu se resplandeceu, pois naquela noite de glória nosso Senhor Jesus nasceu. E em uma humilde manjedoura, mas cheia de glória e esplendor, pois ali os anjos cantavam, adorando a Jesus Salvador, glorificando a Deus nas alturas e louvando o seu grande amor. E hoje aqui reunidos, unidos no amor e na fé, adoramos e glorificamos o Senhor Jesus de Nazaré. Também com muita alegria louvamos com todo o nosso amor a Santíssima Virgem Maria,
Santa Mãe de Jesus Salvador. Felizes cantamos neste dia, para ela o nosso eterno louvor. Glória a Deus nas alturas, glória ao poder celestial, glória a Jesus Salvador, glória ao seu eterno Natal. Assim louvamos e glorificamos com toda gratidão e amor, pois hoje aqui nós estamos adorando a Jesus Salvador, junto com a Santa Rosa, Santo Espírito Consolador. Assim louvamos e glorificamos com toda gratidão e amor, pois hoje aqui nós estamos adorando a Jesus Salvador, juntos com a Santa Santo Espírito Consolador. E agora também vamos ouvir pelo coral A Grande Estrela Anunciou. A grande estrela anunciou o nascimento do Salvador.
agiu o amor e tornou-se assim a mãe do Salvador. Confiaste na promessa de Deus que enviaria o Salvador teu. Tornaste tão pura, fiel e tão santa que Deus entre tantas a ti escolheu. Foste exemplo de mãe tão bondosa e hoje em nossos dias com a Santa Forrosa nos dá proteção, virtude e amor com poder puro e santo, ó Santa do Senhor. Confiaste na promessa de Deus que enviaria o Salvador teu. Tornaste tão pura, fiel e tão santa que Deus entre tantas a ti escolheu. Foste exemplo de mãe tão bondosa e hoje em nós
Maravilha, né, irmãos? Nos aproximando do Natal de Jesus, já ouvindo hinos maravilhosos que nos remetem àqueles grandes acontecimentos que se deram em Belém da Judeia e que nos fazem muito felizes e contentes, que prepara verdadeiramente o nosso espírito, o nosso ser, para que possamos então receber a palavra do Consolador, a qual está escrita neste sagrado boletim interoficial de número 3.545, que tem como mensagem da doutrina apostólica 25 de dezembro, Natal de Jesus, nosso Senhor. E nos diz: São João, o apóstolo amado, em seu evangelho, deixou registrado de uma forma objetiva e singela a vinda do Filho de Deus, o Messias e Salvador, garantindo o entendimento e o significado de tão nobre mistério da riqueza deste nascimento que é comemorado em 25 de dezembro, afirmando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tudo começou com a anunciação do anjo Gabriel a uma jovem chamada Maria, que por ordem do Altíssimo trouxe as boas novas que ela seria mãe do Filho de Deus, por um milagre do Espírito Santo do Pai. Segundo a tradição daquela época, a jovem Maria estava prometida em casamento a um senhor, já de idade avançada, chamado José. Ambos, muito fiéis e tementes às leis de Deus, e aguardavam a vinda do Messias conforme profetizado pelos profetas. Era tempo do imperador César Augusto, na província romana da Judéia, em Belém, que naqueles dias publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, em Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se, juntamente com a Virgem Maria, que ele era desposada e esperava um filho gerado pelo maravilhoso milagre do Altíssimo. Naquela noite, enquanto procuravam um lugar para repousar, chegou o tempo do nascimento, e ela, Virgem Maria,
se acomodou numa estrebaria e deu à luz ao primogênito de Deus, envolvendo-o em faixas e colocando-o sobre as palhas de uma manjedoura. Confirmando as profecias, Jesus nasceu de uma virgem na cidade de Davi. Numa noite muito especial, de muita paz e realmente linda, durante a qual o esplendor das estrelas foi extraordinário, pois brilhavam com um maravilhoso fulgor, parecendo anunciar: o Cristo, Filho de Deus, nasceu para remir a humanidade. O brilho das estrelas emoldurava uma cena de rara beleza, a dos anjos, do cântico, do anúncio aos pastores. E lá, naquela estrebaria de Belém, uma linda criança recém-nascida deitada na manjedoura, cujas palhas brilhavam, por receber naquele simples berço o Cristo, Filho de Deus, enviado para trazer uma nova mensagem aos homens de boa vontade, que passou a se chamar o Evangelho do Reino dos Céus. Jamais houve, nem haverá uma noite tão linda como aquela em que Jesus nasceu. Foi uma noite de paz, uma noite de amor, de grande esperança para os homens de boa vontade. A natureza parecia estar em júbilo, enquanto dentro daquela pequena estrebaria, um santo casal contemplava o filho recém-nascido. Ela, a Santíssima Virgem Maria, mãe das mães, criatura perfeita, na qual o Criador depositou toda a graça. E ao seu lado encontrava-se São José, esposo sincero, varão justo, cujo amor a Deus, integridade, sabedoria o tornam digno de tão nobre esposa. E a criança que ambos contemplam é o próprio Deus, que assume a natureza para dar a maior prova possível de seu amor à humanidade que ele mesmo criou. Jesus, nosso amado Mestre, veio ao mundo trazer a oportunidade da criatura humana se regenerar, se transformar, alcançar a vida eterna. Por isso podemos afirmar que o Filho de Deus tornou-se homem para dar exemplo e possibilitar que os homens bons, humildes e sinceros se tornem filhos de Deus. Confirmando o que São João deixou registrado: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Os pastores, que após o aviso dos anjos, foram em direção à estrebaria e lá encontraram o Rei, Senhor, deitado sobre palhas. Admirados pela grandeza dessa cena, que também contemplavam com os olhos da fé, adoraram ao menino Deus. Que dádiva extraordinária receberam, sendo os primeiros a contemplarem o Criador dos céus e da terra, feito homem, envolto em faixas, numa manjedoura. Da mesma forma, os reis do Oriente, que aguardavam ansiosos a chegada do Messias, perceberam uma estrela guia e foram ao encontro do menino Deus, e o adoraram, e ainda cooperaram com seus presentes para a subsistência da família sagrada. Hoje, após mais de 2000 anos, relembramos essa história tão linda, que emociona o nosso coração, nos faz adorar ainda mais nosso Salvador Jesus, com a mesma alegria e gratidão aos céus, que tiveram os pastores de Belém, os 3 reis magos do Oriente, reconhecendo o amor, a misericórdia de Deus por todos nós, em permitir que o seu Filho amado, que vivia com ele na eternidade, viesse a esta terra como homem, a fim de salvar os homens, através da sua palavra, do seu exemplo, do seu sacrifício. Porém, temos muito mais a comemorar, pois Jesus voltou em nossos dias
para dar uma nova oportunidade de fazer cumprir as suas promessas, preparando um povo, a Igreja Apostólica, neste povo formando o Espírito Consolador, a nossa querida e Santa Vó Rosa, coroando-a como Rainha dos Céus, ao lado de sua Santa Mãe, e formando o pastor por excelência deste rebanho, nosso Santo Irmão Aldo, para guiar e amparar este povo. Portanto, afirmamos que a vida preciosa da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, desta Igreja Apostólica, são frutos do Natal de Jesus. Portanto, são presentes de Deus para os seus filhos nesta terra, nestes dias. Povo apostólico, comemoremos mais o Natal de Jesus na mais perfeita união entre todos, com fraterno amor, consideração, respeito de uns para com os outros, para que a paz, a justiça, o verdadeiro amor permaneça em todos os corações e possamos dar glórias a Deus nas alturas, glória a Jesus Salvador, glória à Mãe Virgem Maria Santíssima, glória a Santa Vó Rosa e glória ao Santo Irmão Aldo por mais um santo, feliz e glorioso Natal. Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica. Queridos e amados irmãos, vamos aproveitar mais uma vez os minutos que ainda estão à nossa disposição e meditarmos um pouco nessa palavra tão especial. Como lhes falei anteriormente, nós nos aproximamos do Natal de Jesus, daquele grandioso, maravilhoso dia em que ele se tornou homem nesta terra. Irmãos, o Natal de Jesus foi um dos maiores presentes que Deus, na sua infinita misericórdia, pôde e pode dar à humanidade. Hoje, por meio da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, por meio do Santo Irmão Aldo, a qual nós relembramos com muito amor, com muito carinho, aquele grandioso dia, irmãos, que conforme ele mesmo, o próprio Jesus, revelando-se a Santa Vó Rosa, ele disse: eu nasci nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro. E é por isso que ele pediu para que toda a sua igreja, os seus filhos e filhas, pudessem então comemorar com muita alegria, com muito júbilo no coração, esse grandioso acontecimento. Por isso, meus irmãos, é Deus demonstrando o seu amor, o seu carinho para com cada um dos seres humanos aqui nesta terra. E aqui no Sagrado Boletim, o amado apóstolo São João, ele nos relata a origem desse nascimento, o poder, a glória. Ele também nos relata a coragem de Jesus de vir a esta terra sabendo verdadeiramente, irmãos, que ele seria rejeitado. Quando aqui no Sagrado Boletim diz: no princípio era o Verbo. Por quê, irmãos? Que era o Verbo? Deus, lá do alto dos céus, ele sempre contemplou cada passo da humanidade aqui na terra. Ele sempre contemplou, irmãos, ele sempre pôde observar cada batida do coração, o pensamento, o futuro da humanidade. E ele então, sabendo, irmãos, o rumo que esta humanidade iria tomar, ele então começou, por meio dos seus profetas do passado, a mostrar a promessa, a pedir para eles falarem a respeito de que um dia nasceria nessa terra o Messias, a qual São João nos mostra que ainda estava com Deus, o Verbo.
Esse verbo, irmãos, estava com Deus. E eu lhes faço novamente a pergunta: por que estava com Deus, irmãos? Porque verdadeiramente ele foi o primeiro a ser criado pelo próprio Deus, e junto com a sabedoria que é o Espírito Santo do Pai. Ele foi o primeiro a ser criado, unigênito, primogênito, a habitar a glória, o reino dos céus. Irmãos, e este verbo, como diz o amado apóstolo São João, era Deus. E por que era Deus, meus irmãos? Devido à grande perfeição em unidade espiritual, devido ao grande poder, à grande sabedoria, a grande comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa união perfeita que os torna uma só pessoa. Por isso que o verbo, a promessa era Deus. E ele, Jesus, ele diz isso, irmãos. Quando ele já está aqui na terra, quando o apóstolo São Felipe, ele pergunta para Jesus: mestre, nos mostra o Pai. Então Jesus, olhando para ele, disse: Felipe, há tantos tempos estou convosco e ainda não conheces o Pai. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Por isso, meus queridos e amados irmãos, isso é devido à grande unidade espiritual, à perfeição que existe entre a Trindade excelsa. O Verbo, a palavra, a promessa era o próprio Deus. E ele estava no princípio com Deus, irmãos, na criação de todas as coisas. Quando Deus ele cria todo o universo, todo o planeta Terra, tudo que há neste planeta, todas as coisas boas, toda a natureza, tudo que há, Jesus estava no princípio, na criação de tudo isto. Por isso tem uma palavra que diz aqui no Sagrado Boletim que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E isso é tão verdade, irmãos, que ali no momento da criação, tanto de todas as coisas como do homem, a palavra nos diz que a Trindade excelsa presente, eles dizem: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E ali unidos naquela perfeição, eles criam o ser humano em sua perfeição, em seu amor, querendo unicamente que o ser humano, irmão, seja feliz, que seja próspero aqui nessa terra. E novamente aqui no Sagrado Boletim, nós contemplamos, irmãos, a palavra do amado apóstolo São João, quando ele diz assim: e nele estava a vida. Irmãos, quantas pessoas já tinham perdido a razão de viver? Quantas pessoas já tinham sido escravizadas, maltratadas, que tinham tido suas vidas ceifadas pelo mal, pela perseguição, tanto do poder do mal como também do poder dos homens aqui nessa terra. E Jesus, ele vem para se tornar a vida, a esperança da humanidade naqueles tempos. E ele diz, irmãos, então, que eu sou a vida, e sendo ele a vida, ele ressuscitou. E nós vemos o grandioso milagre que ele opera na vida de Lázaro, na filha de Jairo. E também, irmãos, quantos ele concedeu a visão? Aquele que se chamou Bartimeu, e aquele que ele untou o barro e fez lodo e colocou nos seus olhos, e disse: vai-te ao tanque de Siloé e lava-te, enxergarás. Paralíticos, mudos, surdos, possessos. Jesus deu a vida a todos eles.
E ele, irmãos, o próprio Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. E vida eu tenho para dar. E continua o amado apóstolo São João dizendo, irmãos, que ele ilumina todo homem que veio ao mundo. Como, irmãos? Como que ele ilumina o homem que veio ao mundo? Através dos seus conselhos, através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, mostrando ao ser humano que ele não pode pisar em determinado local, porque irá pisar em uma armadilha, terá a sua vida ceifada. Mas ele mostra por meio dos seus conselhos, irmãos, sendo essa luz, iluminando os caminhos, para que as pessoas então possam se desviar destes maus caminhos e andar somente no caminho do bem. E novamente o apóstolo São João, aqui no Sagrado Boletim, ele diz assim, irmãos, ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Irmãos, quando ele entrou ali no templo em Jerusalém, muitos estavam ali e diziam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas logo após alguns dias já não conheciam mais Jesus, porque dizia, crucifica-o. Crucifica-o. Solta-nos a Barrabás, irmãos, pedindo, trocando Jesus pelo malfeitor, aquele que só fez o bem, aquele que só trouxe a esperança, aquele que só trouxe o amor, aquele que só trouxe a paz, foi rejeitado, foi humilhado, foi maltratado, irmãos, e ainda o pregaram naquela horrível cruz. Queridos e amados irmãos, mas os que o receberam, como aqui nos fala o Sagrado Boletim, Jesus fez-lhes filhos de Deus. Como o que aconteceu com os santos apóstolos, com os discípulos de Jesus, com os gentios, com os gregos, com os romanos, grande parte deles que aceitaram a palavra de Jesus, colocaram no coração, e Jesus teve a grande possibilidade de transformar aquelas vidas, porque verdadeiramente aquelas pessoas creram nele. E ele foi para esse, irmãos, a salvação. Ele foi verdadeiramente para estes o Messias, o prometido, a qual falou o profeta Isaías. E para todos esses, irmãos, o Verbo verdadeiramente se fez carne e habitou entre os homens. Mas habitou entre os homens de bom coração, entre os humildes e entre os mansos. E ele pôde mostrar, irmãos, verdadeiramente o evangelho do reino dos céus. E muitos destes estão na glória do nosso Deus, porque creram verdadeiramente em Jesus, creram em Maria Santíssima, creram na palavra dos santos apóstolos, creram na vinda, na promessa, nas palavras do amado apóstolo São João, que o Verbo, irmãos, era Deus, que o Verbo estava com Deus, e o que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens aqui nesta terra. Por isso, meus queridos e amados irmãos, vamos da mesma forma nos assemelhar aos queridos apóstolos de Jesus que creram verdadeiramente. Vamos nos assemelhar em humildade, paciência e amor a Maria Santíssima, a nossa Santa Mãe, a São José, a todos os discípulos de Jesus,
a todos aqueles que guardaram com muito amor no coração e que creram verdadeiramente na vinda do Salvador a esta terra. Por isso, meus queridos, amados irmãos, como lhes falei no início da mensagem, nós já estamos nos aproximando do grandioso dia em que os pastores de Belém puderam ter a grande honra de ir e adorar o menino Jesus. E que também os reis magos vieram daquela cidade tão longe, do Oriente, para adorar também o menino Deus. E que nós, juntos e irmanados nessa fé, possamos naquele grandioso dia também adorar Jesus. Saber o verdadeiro sentido do Natal. O que ele significa para cada um de nós. Que é verdadeiramente, irmãos, trazer a paz, o amor, o perdão, trazer a esperança de vidas melhores, de transformação para o reino dos céus. O Natal de Jesus verdadeiramente foi a grande luz que iluminou e que irá iluminar o caminho de cada um de nós, para que nós possamos sempre estar de mãos dadas com o Santo Irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima, de mãos dadas, irmãos, espiritualmente falando, por meio da nossa fé, do nosso amor, do nosso carinho e da nossa dedicação. Que ela, Santa Vó Rosa, junto com o nosso Santo Irmão Aldo, com o menino Jesus, com o nosso Senhor Jesus, possa então abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Eu então deixo essas palavras nos seus corações, desejando, irmãos, que tenham a cada dia que se passa a presença dessa luz maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus, iluminando os seus passos, o caminho do Senhor, o caminho da Senhora, para que nós possamos então sempre alcançar vitórias e seguimos firmes em direção ao reino dos céus. Amém? São essas palavras que tenho para trazer aos meus irmãos, que a Santa Vó Rosa possa abençoar a cada um e que tenham muita alegria, paz no coração aqui na nossa amada Igreja Apostólica. Convido a igreja presente que se coloque de pé. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Conjunto Coral, que fizeram essas belíssimas apresentações, louvando, glorificando, engrandecendo Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, o reino dos céus. Agradeço a presença dos nossos irmãos membros, agradeço a presença dos diáconos, diaconisa, pastores presentes, agradeço os nossos irmãos internautas que participaram desta santa reunião, que a Santa Vó Rosa, na sua misericórdia infinita, abençoe a sua família. Convido a igreja que curve a sua cabeça, feche os seus olhos, levantem suas mãos aos céus, nós vamos orar. Glorioso Pai, Senhor, soberano Criador, aqui mais uma vez, ó Deus amado e bendito, nós chegamos ao final de mais uma santa reunião da Tua amada Igreja Apostólica. Este caminho santo, que o Senhor, por meio de Jesus, por meio da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, está dando a toda a humanidade presente, para que tenham a oportunidade maravilhosa de poderem se encontrar com o Senhor novamente, de poderem voltar à sua origem, que é o reino dos céus. Porque, Pai, nenhum ser humano nasceu desta terra. Vivemos aqui, verdadeiramente, para provar ao mundo inteiro que o Senhor é poderoso e pode santificar um povo nesta terra, por meio dos seus ensinamentos, da sua palavra, por meio do trabalho maravilhoso do teu amado Filho Jesus, do Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo. E nós viemos, em nossa humildade, em nossa pequenez, pedir, rogar ao Senhor, suplicar e agradecer ao Senhor por aqui estar, no sagrado templo, onde, desde o início da nossa santa reunião, o Senhor, com amor, com carinho, enviou do alto dos céus santos e anjos, cheios de poder e glória,
para proteger, para guardar, para amparar, para dar sabedoria, para dar entendimento, para ouvir as nossas orações, os nossos pedidos e as nossas súplicas, ó Pai. Por isso toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor, ao Teu Divino Espírito Santo, ao Teu amado Filho Jesus, o nosso Salvador, à nossa Mãe Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao nosso profeta Santo Irmão Aldo. E aqui, ó Pai, neste momento de oração, em que nós estamos fazendo os nossos pedidos, nós nos lembramos daqueles que não puderam estar hoje aqui, mas que o Senhor possa alcançá-los com o Teu poder e com Tua glória, concedendo a eles também a paz, a alegria e a felicidade. Nos lembramos desses nomes que eles, com muita fé, vieram aqui, diante do altar e colocaram na caixa de oração. Santa Avó Rosa, ó Jesus bendito, olhe por esses nomes, atende esses pedidos, esses clamores que eles te fazem com amor e com carinho. Dê a resoluções de problemas, conceda saúde, ó Pai, conceda prosperidade, conceda alegria, felicidade. E agora, ó Deus bendito e amado, também nós nos lembramos daqueles que muitas vezes possam estar em leitos de hospitais. Santa Avó, envia um anjo, um santo, para que esteja ao derredor, dando saúde, dando consolo e muita paz. Também nos lembramos das nossas crianças, dos nossos jovens, dos casais apostólicos, que nós possamos nos assemelhar a Maria Santíssima e a São José, que foram exemplo de família, de lar. Ó querido Deus, perdoe os nossos erros, as nossas falhas, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o Senhor é o Deus poderoso, cheio de poder e glória. Por isso, nós te agradecemos de todo o coração. E agora, ó queridos e amados irmãos, tenho a plena certeza que as vossas orações estão sendo levadas ao reino dos céus, por meio dos santos e anjos, e que esses santos e anjos também possam vos acompanhá-los até os seus lares, que tenham uma noite de descanso maravilhosa, cheio de paz e de alegria, e que amanhã possamos ter um novo dia, um domingo maravilhoso, a qual nos iremos nos reencontrar aqui no Sagrado Templo, e que Deus possa nos abençoar. Por isso receba a bênção, a graça, a proteção, o amparo do Divino Espírito Santo. Receba a bênção de Deus, o nosso Pai. Receba a bênção de Jesus, o Filho amado e nosso Salvador. Receba a bênção de Maria Santíssima, Mãe, Santa e Poderosa. Receba a bênção da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, a bênção do Santo Irmão Aldo. Sejam felizes e assim, unidos nessa fé, declaramos então esta santa reunião encerrada para a honra, glória, louvor e adoração de todo o reino dos céus. Amém. Muito obrigado.